a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor, conhecendo Sua palavra, meditando Seu amor. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Com muita alegria, saúdo você, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você e todo o seu lar. E, em nome de toda a comunidade católica Fonte de Água Viva, o abraço fraterno, especial, neste novo dia, neste novo encontro, dia a dia, passo a passo nos caminhos do Senhor. Nós estamos reunidos com alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como nós meditamos já semana passada, neste novo dia, nós abençoamos este novo dia, levantamos e dissemos a Deus: Senhor, eu abençoo este novo dia que se inicia na minha vida, abençoo o meu lar, a minha casa, o trabalho, abençoo a minha saída, abençoo todos aqueles que vivem comigo, os meus filhos, os que estão longe, os que estão perto. Abençoo, Senhor, os meus projetos, abençoo, Senhor, com a Tua graça e com o Teu amor, toda a minha vida, todo o meu ser. Abençoa os remédios que eu tomo, abençoa os alimentos que hoje vão me trazer a saúde física necessária, porque alimentando o templo físico, eu estou também criando a proteção do templo espiritual que habita em mim, que habita dentro de cada um de nós. Abençoar a nossa caminhada, abençoar os nossos passos, para que Deus esteja sempre segurando a nossa mão e principalmente nós segurando na mão dele. Nós sendo fiéis a esse amor que vem até nós, que se revela a mim e a você neste novo dia. Agradecer até mesmo pelas dores que tivemos essa semana, pelas perdas. Quantas pessoas que perderam entes queridos, seja para esse vírus ou para outra doença. Mas dizer: Senhor, eu abençoo porque esta pessoa passou pela minha vida e que com toda certeza agora está ao teu lado. E também há de ser um intercessor para nós. Porque nós temos na ressurreição, no nossa alma, o nosso espírito, que estará ao lado de Deus. É por isso que estamos nos caminhos, dia a dia com o Senhor. Então agradecer, mesmo que a gente chorou essa semana, mesmo que houve lágrimas, agradeça a Deus. Tenha fé, a fé é esse exercício. Não é simplesmente porque eu estou na vida boa, eu falo: você precisa agradecer a sua dor, a sua doença. Ézio, você não está sentindo. Mas nós temos os nossos momentos, e quando nós abençoamos e agradecemos, nós permitimos que Deus entre no problema, na nossa dificuldade, no nosso impossível e realize o milagre. É assim que nós caminhamos. Então agradeça a Deus e diga para Ele que você está abençoando esse resultado de câncer, de hemodiálise que você vai ter que começar semana que vem, porque Deus vai estar contigo. E Ele tem o poder maior. Apresente tudo isso a Deus. O emprego que você está precisando, abençoe. Eu e você somos bênção de Deus e também para abençoar. E também abençoar, dizer a Deus: Senhor, nós também te abençoamos porque te amamos. Vamos fazer sempre esse exercício, ao invés de ficar resmungando, maldizendo tudo, só as coisas ruins acontecem. Não, Senhor, eu abençoo, porque eu não sei como que eu adquiri ou essa doença,
se foi por um erro meu, se foi uma fatalidade da vida, porque nós somos frágeis, o meu corpo, o seu corpo, nós somos frágeis. É um complexo maravilhoso o nosso corpo, mas ele é frágil. E se eu não tomei cuidado com ele na minha mocidade, ou se eu não estou tomando cuidado com ele agora, uma hora ele vai começar a apresentar as falhas. E é aí que nós lembramos aquele que nos criou, porque ele refaz o vaso que ele fez. E já nesse novo dia, agradecendo pela vida, pela bênção que ele derrama sobre nós, a bênção que é a tua família, a tua casa, os teus filhos, os teus pais, a tua sogra, apresenta, tira esse asco que a gente carrega, apresenta aquelas pessoas também que nos incomodam, que parece que entram na nossa vida e viram de cabeça para baixo, agradeça e abençoe essas pessoas também, porque elas também necessitam da bênção, como eu e você. E Deus, abençoando, a nossa vida transforma. E agradecidos a Deus, olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer nossas faltas, reconhecer os pecados que nós temos, as quedas, os momentos em que eu não amo e não vivo esse amor ao qual Deus me convida, em que eu não estendo a mão ao meu irmão, em que eu peco, erro por palavras, por gestos, por olhares, quando vejo coisas que não me trazem a felicidade, a alegria, quando eu deixo Deus de lado para ver as coisas do mundo, quando eu sigo os desejos somente da carne e não do Espírito. E que Deus nos conceda a graça infinita de estar sempre conosco. E que nós possamos, como o salmista diz lá no Salmo 51, aspergir-me e serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei. Ajuda-me, Senhor, com a tua graça, para que eu emende de vida sendo um novo homem, uma nova mulher, caminhando nos caminhos do Senhor. Cria em mim, Senhor, um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido, um espírito que busque somente o amor. E agradecidos ao nosso Deus, que vem em nosso auxílio e em nosso socorro, e que cura as nossas feridas e nos ajuda a ser firmes para não cair no mesmo pecado nesse dia que se inicia e nesses novos dias que estão vindo. Que a gente possa pedir que Ele nos ajude a ser fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. E já agradecidos ao nosso Deus, nos apresentando a Ele, vamos nos colocar em marcha neste caminho, dia a dia, passo a passo, sem pressa, sem desespero, sem o medo. Nós temos vivido uma época de muito medo. O medo, para nós, é algo até bom, porque se eu tenho medo de ser atropelado por um carro, eu vou olhar para a esquerda e para a direita antes de atravessar a rua. Porque não é porque eu confio em Deus, que Ele está me protegendo, que eu vou entrar de qualquer maneira na frente de um carro sem olhar para lugar nenhum. O medo, muitas vezes, de ficar doente, faz com que eu não coma certos alimentos, com que eu tome certas atitudes, com que eu entre em brigas, em discussões.
O medo de ouvir o que eu não quero faz com que eu me cale. O medo de que as atitudes erradas que eu não quero para mim também vão fazer com que eu não faça mal ao meu irmão. Então tem um medo que nos faz bem, que é aquele medo que a gente recebeu, que vem lá no nosso DNA, dos nossos antigos, dos nossos ancestrais, por medo dos predadores de serem devorados, foram construindo abrigos, foram começando a morar juntos, porque perceberam que unidos eles eram mais fortes contra as adversidades, contra o mal, contra os inimigos que viriam. Foram aprendendo a construir muros, utensílios para se defender, o medo das tempestades, das chuvas. O ser humano foi, com tudo isso, aprendendo. Então, o medo, ele tem um lado bom, no qual eu vou me procurar, no qual eu vou me proteger. Mas tem aquele medo que nasce da ansiedade, da minha alma, do meu desespero, porque eu desejo tanto aquilo e eu começo a ter medo de fracassar, a ter medo de falhar, a ter medo de não dar certo. E aí eu fico com as mãos atadas. Um medo que se torna até patologia, uma doença séria. O medo que faz com que eu vou criando fobias. E aí esse medo, ele não vai me dar a sensação de ou eu entrar numa luta ou eu fugir da luta. Eu vou ficar paralisado. O medo que vai trazer a síndrome do pânico, a depressão, que eu vou ficar num quarto escuro, eu não vou querer mais relacionamentos, eu vou enveredar pela bebida para esquecer. O medo que faz com que eu vou entrando nas drogas químicas. O medo de perder alguém que faz com que eu me sujeite a humilhações. As jovenzinhas que por medo de perder ali um namorado, e eles vão fazendo tanta coisa que ela, por medo de ficar sozinha, se entrega. Se entregando, vem uma gestação indesejada. E aí vai criando mais dores, vai criando mais brigas, de repente ela se vê sozinha. E o medo que ela tem de não conseguir viver e sobreviver faz com que ela chegue até o aborto. Então tem o medo que nos leva à morte, o medo que faz com que eu fuja das situações. O medo quando a dor é muito forte, porque não é a dor que vai me causar mal. O que vai me causar mal é aquilo que eu faço para fugir da dor. Porque se a dor é intensa e eu vou para a bebida, vou para as drogas, vou para o sexo desregrado, vou para a solidão, para o abandono, vou para os remédios pesados, para dormir e para ficar em paz. Isto é que me faz mal. Não é a dor que eu sinto, é aquilo que eu faço para fugir da dor. E esse medo, ele vai nos rompendo, ele vai matando em nós a luz de Deus. Ele vai destruindo em nós o Domum Dei, que eu sou o templo, morada do Senhor. E o medo, quantas vezes medo de falar em público, de dar fiasco, medo de que os outros riam ou debochem de mim pelo que eu sou ou estou fazendo. Porque quando a gente está numa turminha de amigos, a gente não tem medo se alguém falar, agora você pula, e grita e dança, e até no meio da rua, e sai gritando, aquela coisa toda. Mas aí alguém chega e fala, agora fala de Deus. Aí você fala, oi, o quê? Não, eu não vou. Né? Nós temos medo de passar vergonha. Nossa, mas se eu falar de Deus, o que meu colega vai pensar, minha amiga? O que a minha vizinha vai achar? Vai falar que agora eu estou doido, estou doida, estou fanático. Porque eu não posso falar de Deus. Nós temos medo de passar por vexame, de alguém depois rir nas nossas costas. Este é um medo que muitos de nós trazemos. Nossa, se alguém me ver entrando numa igreja
para a liturgia, para a celebração. Eu não vou lá na frente fazer de jeito nenhum. Nem eu não quero ser coroinha, eu não quero ser ministro de Eucaristia. Eu, falar de Deus, ser um catequista, nós temos essa vergonha. Vergonha de falar do amor de Deus. Mas para outras coisas nós não temos. E aí esse medo vai crescendo dentro de nós. Esse medo vai tomando uma dimensão tão grandiosa de nós, que nós vamos perdendo. E por esse medo nós deixamos de viver a vida. Quando eu fracasso no primeiro vestibular, quando eu fracasso na primeira faculdade, quando eu fracasso no meu trabalho, e geralmente quando começa até no lar, que eu vou escutando aquelas críticas. Ah, mas também você não dá conta disso, você não faz aquilo, você aquilo outro, porque você é assim, você puxou alguém, não sei quem. Então ali mesmo, dentro do nosso lar, nós já começamos a ficar. Vamos ficando que nem um repolhinho assim, ó. Vamos fechando. E aí o medo nos tira até mesmo dos caminhos de Deus. Para que eu preciso aprender sobre a religião? Não, eu vou na igreja, acabou, pronto, comungo, recebo Jesus, vamos embora. Não quero mais nada. Mas não é a isso que Deus nos convida. Deus convida a mim e a você estarmos nos caminhos dele e levar também para os nossos irmãos. O mundo está morrendo de ansiedade, o mundo está morrendo de medo, nós estamos morrendo de medo de um vírus que não dá nem para colocar aqui, ó, no dedo, que ele é tão mínimo. E esse vírus vem mostrar que não adianta seu dinheiro, nada, a minha posição. Nós precisamos nos voltar para Deus. A humanidade caminha. Olha para as redes sociais, o desmatamento, o fogo, o incêndio, nós estamos acabando, como disse Francisco, tão iluminado por Deus, a casa comum. Nossos irmãozinhos animais, irmãozinhos, Francisco nos ensinou a chamar, criaturas de Deus, que dividem o mesmo espaço conosco, nós não estamos preocupados. Estamos queimando árvores onde vive macaco, passarinho e tantas coisas, e se queimassem as nossas casas? Como é que seria? A mãe com os filhos, a gente vê aqueles macaquinhos lá segurando os filhotinhos, aquele desespero, pássaros que morreram queimados ao lado dos ovos no ninho porque não abandonaram. Nós precisamos acordar. E Deus nos convida a isso. Olha, cuida, vocês estão jogando fora, daqui a pouco vocês vão morar onde? Nós não temos. Nós precisamos acordar, mas acordar aqui dentro, no interior de nós. E por que hoje falar de medo? Porque todas as vezes que Deus se revelou aos homens, e como nós vimos, Tomás de Aquino nos ensina dessa revelação que ela é geral e que ela é particular, para mim e para você, quando Deus vem nos falar. Quando Deus percebeu, lá no início, em Gênesis nós vemos, que depois que Deus criou tudo, mesmo após a desobediência de Adão e Eva, Deus foi percebendo como os homens estavam se tornando maldosos. Versículo 5. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam voltados para o mal. Ele se arrependeu de ter criado. E aí, arrependido, ele deseja. Ele fala, bom, então, vamos pôr um fim nisso aqui. Porque não é isso que eu queria. Eu não criei você para ficar na lama, no lodo, no barro, na tristeza, na doença, na depressão. Eu criei você para a vida. O mundo para ser uma coisa boa. Eu vou destruir. Mas aí ele percebe Noé. Ele vê que existe um homem justo que conversava com ele. Noé que vem descendendo de Lameque, de Matusalém, de Enós, até chegar em Sete, que nasceu após a morte de Abel. Então Deus olha e vê e fala, não, ainda existe uma chance. É como você que é pai e mãe, que vê o seu filho dando birra, vai lá e põe ele de castigo uma vez. Ele volta, você põe de novo, e você vai colocando ele de novo para ver se ele aprende. Deus, ele quer nos mostrar que a gente precisa acordar. E naquela época ele viu que o mundo estava totalmente, saiu dos planos e desejos dele.
Eu e você não estamos nos caminhos de Deus. Ele chega e convida Noé. Noé, eu preciso da sua ajuda. Você vai fazer um barco, porque eu vou restaurar essa criação. Você vai pegar os animais, um casal de cada animal, seja selvagem, doméstico, das aves, os répteis, e você vai colocar nessa arca junto com seus filhos, com sua esposa, Naamá, com os 3 filhos que ele tinha, as noras, porque eu vou recomeçar. Deus não se dá por vencido. O amor incansável de Deus vai prevalecer na minha vida, na sua. Deus não desfez e Ele não larga a mão daquele que está caído na sarjeta, que está lá na droga, no vício. Ele conta comigo e com você, para irmos até lá. E é isso que Ele nos convida, como convidou. Aí Noé, com certeza, sentiu medo. Ele falou, bom, eu vou construir uma arca desse tamanho, mais de 150 metros de comprimento, com 3 andares, e vou colocar os animais aqui. Falou, o povo vai falar que eu estou louco. Não tinha água por perto, onde queria enfiar uma arca daquele tamanho? Não, mas olha, Deus me falou, tá, Noé, agora você conversa com Deus? Que Deus é esse? Você está louco, Noé? Imagine quantas coisas que Noé passou, porque ele foi humilhado, porque realmente tiravam sarro dele, daquilo que ele estava vivendo. A vizinhança, ele tinha vizinhos, ele era agricultor, e ele tinha os vizinhos, vamos dizer assim, lá os compadres dele, que olhava ele levantando aquela arca, falava, compadre do céu, você está doido? Você mais seus filhos agora bilholados da cabeça? Não, olha, Deus vai enviar um dilúvio, a terra, larga a mão. Então, nós temos esse medo também, quando Deus nos convida, quando Deus nos chama a estarmos com Ele, na sua presença, quando Ele pede que a gente seja a sua voz, quando Ele pede que a gente seja as suas mãos, que a gente fale, que a gente leve o seu amor aos irmãos, a gente tem medo e vergonha de passar vexame. E aí nós vamos nos entristecendo, o nosso coração vai se fechando e nós ficamos no desespero. Sem esquecer que Noé, em hebraico, que é Noá, significa repouso, descanso, acalanto, porque Lameque, que é o pai de Noé, quando ele nasceu, Lameque, inspirado por Deus, ele proclamou, este filho que nasce vai nos livrar de todas as maldições que Deus teria lançado sobre o pecado, quando os nossos pais desobedeceram e que foram expulsos do paraíso, e irás para a terra e você vai ferir a terra e a terra vai te dar com custo o alimento e você vai ter que suar e a mulher vai dar à luz entre dores. Lameque olha, inspirado por Deus, ele diz, este filho vai nos trazer o descanso e o repouso de Deus. Qual é o descanso que eu e você precisamos nessa manhã? A gente está tão cansado, mas é preciso olhar lá dentro, porque o medo nos deixa assim. E é aqui dentro de mim. É igual um ovo. O ovo, se eu faço força de fora para dentro, eu quebro ele e a vida acaba. Mas quando o ovo rompe de dentro para fora, a vida nasce. Por quê? Porque é no interior que está, é no meu interior, é no seu. Se alguém te disse que você é fraco, se você está com medo de novos projetos, de continuar a sua caminhada, lembre-se que Deus está contigo. E lembre-se também, imagina o quanto Noé não foi avacalhado mesmo por aquilo, mas ele nunca desistiu de estar caminhando com Deus. Que nós também não desistamos e que a gente possa repousar e descansar nos braços do nosso Deus. Vem aqui no meu coração, sinto
às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Qual seja o teu medo, entregue nesta manhã, neste dia, como Noé entregou-se total e inteiro ao que Deus pediu a ele. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer me adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aquietando nossa alma nos braços daquele que nos quer bem e ouvir: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que desejas de mim? Sem ter medo, sem ter ansiedade, entregando-se totalmente, deixando essa força interior sair. E esta força aqui interior é Deus que habita dentro de cada cômodo da nossa casa. E aí a gente diz a Deus: tenho medo, Senhor, de dizer sim. Até onde me conduzirás? Tenho medo de puxar a palha mais comprida, tenho medo de assinar ao pé da folha em branco, tenho medo do sim que reclama outro sim. Entretanto, não me sinto em paz. Tu me persegues, Senhor. Tu me assedias por todos os lados.
Procuro barulho porque receio ouvir-te, mas infiltra-te num momento de silêncio. Fujo da estrada, pois vislumbrei-te ao longe, mas na saída do atalho já me esperas quando chego. Onde esconder-me, por toda a parte te encontro. Então não é possível escapar de ti? Mas tenho medo, Senhor, de dizer sim. Medo de dar-te a mão, na tua mão há prendas. Medo de encontrar teus olhos, tu és um sedutor. Medo da tua exigência, és um Deus ciumento. Estou acuado, mas escondo-me. Estou cativo, mas debato-me. E combato, mesmo sabendo que já estou vencido. Pois és mais forte, Senhor. Possuis o mundo e me roubos. Se estendo a mão para pegar pessoas e coisas, desvanecem-se a meus olhos. Não é nada engraçado, Senhor. Nada posso apanhar para mim. A flor que colho murcha entre meus dedos. O riso que esboço em meus lábios se enrijece. A valsa que danço me deixa ofegante, inquieto. Tudo me parece vazio. Tudo oco. Fizeste um deserto em torno de mim e tenho fome e tenho sede. O mundo inteiro não bastaria para me alimentar. E, no entanto, Senhor, eu te amava. Que te fiz eu? Por ti eu trabalhava, por ti eu me dava. Ó grande Deus terrível, que hás de querer ainda? Meu filho, quero mais para ti e para o mundo. Antigamente, o que desdobravas era a tua ação, mas nada tenho a fazer com ela. Convidava-me a aprová-la e a sustentá-la. Querias interessar-me em teu trabalho, mas vê, meu filho, trocava os papéis. Acompanhei-te com os olhos, vi tua bondade. Quero agora mais para ti. Não é mais tua ação que vais fazer, mas a vontade do teu Pai do céu. Dize sim, filho. Dize sim, filha. Preciso do teu sim, como precisei do sim de Maria para vir à terra. Pois sou eu quem deve estar em teu trabalho, sou eu quem deve estar em tua família, sou eu quem deve estar em teu bairro e não tu. Pois é meu olhar que penetra e não o teu. É minha palavra que faz efeito e não a tua. É minha vida que transforma e não a tua. Dá-me tudo, abandona tudo. Preciso de teu sim para esposar-te e descer à terra. Preciso de teu sim para continuar a salvação do mundo. Ó Senhor, tenho medo de tua exigência, mas quem te pode resistir? Para que venha o teu reino e não o meu, para que tua vontade seja feita e não a minha. Ajuda-me a dizer sim. Essa é uma poesia do autor Michael Coste. Poemas para rezar. Que Deus nos ajude a dizer sim na nossa caminhada, na nossa vida, a dizer sim como Noé disse sim para que fosse restaurada. Quantas vidas através de mim e de você podem ser restauradas? A começar pela minha, a começar pela sua. E dizendo sim, nós também te convidamos a vir fazer parte da comunidade católica Fonte de Água Viva, a nos acompanhar nas lives de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, aí no Facebook, Comunidade Católica Fonte de Água Viva, aos sábados, 10 horas da manhã, e hoje às 15 horas, celebrando as alegrias, a coroa seráfica das alegrias de Nossa Senhora, Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de todas as raças, que sempre andou nos caminhos do Senhor. Lá no YouTube tem a nossa página, tem todos os vídeos. Se quiser olhar, você que está chegando hoje pela primeira vez, vá lá, tem as postagens anteriores, tem todas as postagens das orações passadas, segunda, terça, quarta, está tudo lá. Deixe seu like, inscreva-se para também nos ajudar a aumentar essa família lá no YouTube. Estamos com 570 e poucos inscritos.
Ajude-nos, não vamos ter medo de passar isso para os nossos amigos e família. Nós precisamos dessa bênção de Deus, dessa fonte que jorra. E também pedimos a sua colaboração, colocando-nos em oração para que Deus faça essa obra jorrar para todas as pessoas que precisam, para o mundo todo. E também a sua doação, qualquer que seja ela do seu coração, tem os links, lá tem o número da Caixa Econômica, qualquer valor que você colocar estará sendo abençoado por Deus para transformar, para alargarmos o espaço físico, para acolhermos as pessoas que precisam desta água viva. Fique sempre conosco, continue conosco. Sábado que vem estaremos novamente aqui, dando continuidade neste passo a passo com o Senhor, sem pressa, sem demora, caminhando bem devagarinho, mas junto com Maria. E que São Gabriel, nesta manhã, assim como ele falou para Zacarias, quando estava no templo, que Zacarias assustou e falou: não tenhas medo. Deus ouviu sua oração. E a Maria, quando ele a saudou e Maria se espantou e perturbou-se, ele falou: não tenhas medo, Maria. Deus achou graça diante de ti. Não vamos ter medo. Não do convite que Deus nos faz. Não das bênçãos que Ele nos convida para estar nos caminhos dele. Que Deus esteja sempre ao nosso lado. Um grande beijo, um grande abraço fraterno aí no coração. Continue conosco hoje às 15 horas. Esteja sempre, nos ajude a propagar essa obra, nos ajude a construir. Sejamos esta personagem aqui que no poema: Senhor, ajuda-me a servir, ajuda-me a dizer sim, aonde quer que eu esteja. E que nunca a gente sinta vergonha do nosso Deus, porque Ele não tem vergonha de nós. E olha que às vezes a gente faz umas coisinhas, né, que a gente tinha quase que... Né? Mas o amor de Deus é grandioso. E semana que vem novamente aqui, dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volva a sua face para nós e nos dê a paz. Que Ele volva o seu olhar para nós e conceda toda a misericórdia e todas as bênçãos que nós precisamos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana, caminhando sempre com o Senhor, sem deixar a mão. Dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor, conhecendo sua palavra, meditando seu amor. Em Jesus Deus se revela.